sobre o Fluminense, eu podia chamar isso aí de derrota do Botafogo, porque o Botafogo vencer um jogo como esse por apenas 1-0, o Botafogo tem que procurar urgentemente o responsável, ou os responsáveis por isso. Crise no Botafogo. Porque depois de um amasso desse, de um jogo em que humilhou o adversário, gente, o Fluminense está procurando a bola até agora. Todo mundo saiu correndo do campo lá, ninguém quis dar entrevista, não é por acaso. O Fluminense não viu bola hoje, não viu a cor da bola. O que a gente viu em campo foi um jogo entre dois times que pareciam separados por duas divisões. Hoje parecia haver um time da primeira divisão e outro da segunda, da terceira, da quarta divisão. O que a gente viu, por exemplo, recentemente no jogo entre Fluminense e Sampaio Corrêa, foi um jogo infinitamente mais equilibrado, mais próximo entre as duas equipes do que a gente viu hoje. E o Fluminense é um time da Série A e o Sampaio Corrêa da Série C. E hoje o que a gente viu foi um time simplesmente completamente dominado, completamente amassado, encurralado por outro. Curiosamente, o time encurralado, amassado, imprensado, humilhado, esse time é o campeão da América. E não o contrário. Porque quem chegou ali de repente para assistir essa partida desavisadamente, quem poderia não conhecer, chegar um cara de Marte hoje, sem saber tudo que está acontecendo na América do Sul nos últimos tempos, e aí chegar nesse jogo no Engenhão e falarem assim, ó, hoje está jogando aí o campeão da América contra um time que não ganha nenhum título nacional há quase 30 anos. Se alguém fala isso para um forasteiro, o cara ia pensar, bom, campeão da América é esse time aí de camisa listrada preta e branca. E o time que não ganha nada há quase 30 anos, relevante, é esse outro aí branco, com as listras verde grená e com esse estranho patch de campeão da América no peito. Porque sim, parece cada vez mais estranho, mais esdrúxulo, mais inusitado, para quem é realista, para quem é honesto consigo mesmo, parece cada vez mais esquisito que o Fluminense, esse time, essa caricatura de time em 2024, esteja ostentando um emblema de campeão da América. Como é que pode isso? É nóis, tripulação rubro-negra, como é bom ser Flamengo. E o Fluminense, o tricolor jogou contra o Botafogo e perdeu por 1-0. E a torcida do Fluminense está indignada com o time, principalmente com o Diniz. Vamos reagir a esse vídeo então do jornalista tricolor Ilan FC. Vamos ao vídeo. Aonde vai chegar esse time do Fluminense? A pergunta é para você, eu estou perguntando, não tenho muita resposta, não. Aonde vai chegar esse time do Fluminense? Porque o poço não tem fundo. O time, a cada jogo, piora. Essa é a realidade. O Fluminense piora a cada jogo. Ao contrário da fantasia do Fernando Diniz, que em entrevista coletiva gosta de dizer que o Fluminense está entrando na melhor fase dele no ano, e que está melhorando aonde? Eu gostaria de saber. Esse jogo que o Fluminense fez hoje é sinal de melhora em quê? Um time completamente acuado, completamente improdutivo, completamente desorganizado. Gente, uma zorra total. Esse time atual do Fluminense, campeão da Libertadores, repito o que eu disse no começo, não sei como. Hoje é muito difícil a gente entender como esse time foi campeão da Libertadores, porque é o mesmo time. E reforçado. A perder o jogador. Gente, o Fluminense hoje estava sem o Nino, que foi embora, estava sem o André e estava sem o John Arias. Tá bom, eu vou até dar um desconto, porque são 3 jogadores importantes de fato. Mas é para isso aí? Sem o Nino, sem o André e sem o Arias, porque o Nino e o André já estavam fora. O Arias agora está fora porque foi para a seleção da Colômbia. O que resta do Fluminense é isso aí que a gente viu em campo? O que vão produzir esses caras que foram contratados a peso de ouro? Douglas Costa, Renato Augusto,
Gabriel Pires, que eu não sei nem se é jogador ainda, ou se é uma estatueta, se é um enfeite dentro do clube. Antônio Carlos. O Jean Lucumi, que foi trazido como esperança para o ataque, foi jogado para o sub-20. Que contratações foram essas, gente? Me explica. 8 jogadores contratados. Quantos são utilizados efetivamente ou com alguma utilidade mínima pelo Fluminense? Só o Marquinhos. E mesmo o Marquinhos, que é um bom jogador, vocês viram o Marquinhos em campo hoje? Eu vi um tiquinho assim, não foi o Tiquinho Soares, não. Eu vi um tiquinho do Marquinhos. O Marquinhos, perto dos jogadores do Botafogo, parecia um colegial. E aí você vai falar, bom, Ilan, mas o elenco do Fluminense é melhor do que o do Botafogo. Deveria ser. No papel, a gente pensa até que é. Né? Botafogo com Marlon Freitas, com o Tiquinho Soares, que apareceu muito bem no ano passado, mas já caiu um pouco. O Júnior Santos, que estavam me garantindo que não era bom. Com o Tietê. Mas é pior mesmo esse time do Botafogo, porque na prática, no que a gente viu hoje, parece, repito, um time de outra divisão. Parece um time, uma ou duas divisões acima do Fluminense. E o que sobrou o Botafogo, não apenas tecnicamente, mas fisicamente. O que está acontecendo nesses treinos do Fluminense que dizem que treina para chuchu, que é o time que mais treinou na vida, diz o Marcelo, e outros jogadores que estão ali. Isso tudo é amizade? Porque se não for amizade em relação ao Diniz, dizer que é o time onde ele mais treinou na vida, tem alguma coisa acontecendo de errado lá no CT Carlos Castilho. Estão treinando errado. Estão treinando muito? Estão? Bom, mas então estão treinando errado. Porque não tem condição. O Fluminense entra jogando a 20 km por hora e o Botafogo a 180. Vocês viram a diferença de rotação? Só isso, só eu que percebi isso. Gente, há um abismo. Há um abismo entre Fluminense e Botafogo. Técnico, físico, tático, impressionante. Foi o maior amasso que o Fluminense sofreu no ano. Olha, já sofreu vários amassos esse ano, tá? Inclusive jogando fora de casa em Libertadores contra times ridículos. O Fluminense foi amassado por times ridículos esse ano, como Cerro Porteño, como Alianza Lima e como Colo-Colo. E muita gente achou normal. Muita gente, vamos falar a verdade aqui, né? Muita gente achou legal, porque ganhou no fim, que arrumou um gol cagado no fim, né? Contra o Colo-Colo lá. Tomou um amasso semelhante a esse aí, muito parecido até. O jogo contra o Colo-Colo no Chile. Mas aí o Manuel fez um gol de cabeça cagado, quase no fim. Ótimo, ganhou. Que bom que o Fluminense ganhou. Ninguém tá reclamando de vitória. Mas foi uma merda de atuação. Muito parecida com essa. Muito. Então o que eu tenho dito aqui é o seguinte. Quando eu pergunto, Ilan, mas não é melhor ganhar do que jogar bem? É melhor ganhar. Claro. Se tiver que escolher uma coisa ou outra, é melhor ganhar. Mas de preferência é bom ganhar jogando bem, né? Sabe por quê, gente? Vou contar um troço para vocês. É meio óbvio. Me desculpe essa obviedade. Me desculpe ser elementar demais, né? Os mais evoluídos. Mas preciso falar uma coisa óbvia, porque muita gente parece não entender. Se jogar mal sempre, vai perder 8 em cada 10 jogos. Ou 6 ou 7. E se jogar bem sempre, vai perder 1 ou 2 em cada 10 jogos. O gol cagado não está de plantão todo dia, não, gente. Não vai ser todo dia que o Fluminense vai arrumar um gol do nada. Ou que o Júnior Santos vai errar 5 bolas, cara a cara, como errou hoje. Até errou. Que era para ter sido 3, 4. Gente, o Ilan está muito indignado, hein? Ficou muito indignado. E principalmente com o Diniz, né? Sempre sobra por Diniz, com o jeito de jogar. O cara que foi tão elogiado, foi treinador da seleção brasileira. Imagine só se a seleção ainda estivesse sendo treinada pelo Diniz, hein? Será que a saída do Diniz da seleção brasileira acabou interferindo no trabalho dele? Será? O que é que você acha? Valeu, até o próximo.